Ao meu lado, para o SES Entrevista de hoje, tenho a jornalista e empreendedora Eveline Figueiredo Monteiro. Bom dia, Eveline. Bom dia. Nós vamos falar um pouco sobre comunicação integrada, as dificuldades em obter sucesso com o seu empreendimento, além do caminho dela como profissional. Eveline, para começar, você nasceu aqui em Juiz de Fora e se mudou para Macaé como escolha para fundar sua agência. Por que dessa opção? Eu sempre estive em Juiz de Fora, nasci aqui, nunca morei em outra cidade e sempre fui apaixonada pela região dos lagos, assim, particularmente mais Cabo Frio. Mas sempre fazendo uma pesquisa de mercado, estudando o campo, Cabo Frio não era uma cidade legal para essa área de publicidade. Então foi uma escolha para Macaé por uma questão de campo e para estar lá, para praia. Sempre tive essa vontade muito grande, como um sonho mesmo. Então foi mais nesse sentido. A questão da independência? Da independência, sair de casa, acho que já estava na idade de sair de casa, mas a escolha por essa região foi mais mesmo por uma vontade. Sempre tive, não sei, uma vontade muito grande de estar lá. Sempre sentia que eu tinha que ir para lá, uma coisa muito forte. Então eu resolvi arriscar, até porque se não desse certo eu tinha para onde voltar, tinha a segurança dos meus pais. Então foi mesmo um risco. Da sua infância até a formatura, né, da faculdade, você ficou aqui. O que você traz de Juiz de Fora? Acho que Juiz de Fora é uma cidade muito boa para morar. Dou mais valor hoje que eu estou fora. Quando eu morava aqui eu não dava tanto valor, eu não achava uma cidade tão boa. Hoje que eu estou fora eu vejo muitas qualidades de Juiz de Fora. Acho que é uma cidade tranquila, uma cidade que tem tudo que precisa ter, ao mesmo tempo você tem segurança, você tem tranquilidade para viver. Então eu aprendi muita coisa, fiz muitos amigos. Acho que eu comparo com Macaé, por exemplo, o jeito das pessoas serem lá. Eu acho que Juiz de Fora é uma cidade muito calorosa, as pessoas te recebem muito bem. Então são valores que eu acho que me formaram, e amigos e família e tudo mais que eu tenho aqui. Macaé é uma cidade que cresceu economicamente 600%, né, e triplicou sua população nos últimos 10 anos. É responsável por cerca de 80% da produção nacional de petróleo. O que no seu dia a dia lá é visto como reflexo disso? Olha, Macaé é uma cidade que eu acho que é muito discrepante em muitas coisas. Quando eu fui também, eu tinha uma visão que Macaé era um lugar maravilhoso, era um lugar muito economicamente, realmente uma economia muito boa. Mas Macaé em si é uma cidade, a infraestrutura é péssima, tem essa questão dos serviços, por exemplo, as pessoas, a maneira como elas lidam, não é legal, não é bacana. Juiz de Fora eu sinto muita diferença quando eu venho, quando eu estou lá, questão de como você é atendido aqui, como você é atendido lá. Então é uma cidade que tem os problemas da cidade grande, tem trânsito, tem muita violência, e ao mesmo tempo as pessoas ainda têm, como é que eu vou explicar? As pessoas ainda têm alguns problemas de cidade pequena. Então, Macaé é uma cidade que vive muito em torno do petróleo, mas se você for ver em outras áreas, peca ainda em muita coisa. Na sua opinião, Macaé é uma cidade violenta? É uma cidade violenta, mas é uma violência muito nas favelas. Não é uma violência que você vê no centro. Eu vi muito pouca coisa, assim. Não é uma cidade, eu não tenho medo de andar lá. Mas, assim, a violência é mais em relação ao tráfico, é mais nas regiões mesmo da favela. Em geral, é tranquilo, assim. Certo. E quando que começou o interesse pelo jornalismo? Não foi uma coisa que eu sempre tive vontade, não foi uma coisa, eu nasci e queria ser jornalista. Foi mesmo na hora que eu tive que decidir uma profissão, comecei a ver o que eu gostava. Sempre fui muito apaixonada por esporte, sempre gostei muito de esporte. Então foi mais assim, vou fazer um jornalismo, talvez jornalismo esportivo. Aí comecei a pesquisar, gostei muito de jornalismo investigativo e acabei escolhendo mais por isso. Até minha monografia foi sobre jornalismo esportivo. Só que acabou que eu fui trabalhando, comecei a trabalhar na Jovem Pan, depois fui para a República, trabalhei muito tempo com publicidade e acabei desviando um pouco do jornalismo em si. Mas acabou que hoje eu não pretendo trabalhar com o jornalismo em si. Hoje eu estou mais voltada para a publicidade, fiz uma pós em marketing que eu gostei muito também. Então, fugi um pouquinho do jornalismo. Como estágio, você trabalhou na Jovem Pan? Eu comecei trabalhando na Jovem Pan, na verdade nem foi estágio, trabalhei com contato comercial. E depois fui para a República também, fiz produção gráfica e depois atendimento. Então, nunca trabalhei com o jornalismo em si. Fugi um pouquinho, mas assim, eu acho que o jornalismo me capacitou a seguir o que eu segui. Eu acho que foi legal, uma coisa mais ampla. Depois essa pós em marketing também eu acho que completou um pouco. Então, foi mais por aí. A sua agência, né, a Follow Up, existe há quanto tempo? A gente foi para Macaé em fevereiro.
Assim, a ideia surgiu, sempre tive essa vontade, desde a época da faculdade, de ir para Macaé, de ir para aquela região, mas a ideia mesmo foi concretizada nesse ano, a gente decidiu em janeiro. Em fevereiro a gente foi uma coisa muito rápida, a gente fez um estudo rápido, decidiu ir em fevereiro e foi com a cara e com a coragem. Você se formou no final do ano passado? Não, eu formei em 2007. Formei em 2007, terminei após 2008, e aí esse ano resolvi ir. Então, assim, a gente ainda tem pouco tempo, a gente ainda está engatinhando lá, mas com muita vontade, muita garra, muita determinação. E como que surgiu a ideia de abrir a empresa em sociedade? Eu acho que seria muito difícil abrir sozinho. Acho que uma outra pessoa, ela, além de te completar, porque às vezes você tem algumas eficiências em determinadas áreas e a pessoa tem outras, então acho que soma forças é bacana. Eu acho que te dá também você se sente mais segura para poder encarar um desafio novo. Eu nunca tinha saído de casa. Então, eu acho que é legal, já era uma amiga minha, a gente formou junto, então era uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que tem ideias parecidas com as minhas, mas tem experiências diferentes. Então, foi mais nesse sentido de somar mesmo, de agregar. E a ideia partiu de você e ela comprou a ideia? Eu queria ir, estava querendo ir, estava até procurando emprego, às vezes até fugi um pouco da área para ir lá tentar alguma coisa. E aí ela, por alguns motivos pessoais, ela resolveu ir, e aí ela falou, vamos, eu falei, vamos embora, vamos fazer a agência, vamos fazer dar certo. Foi mais assim. Como que está o posicionamento de vocês no mercado, assim? Nós duas somos relativamente novas, né? A gente está na faixa de 26 anos, então a gente tenta mostrar como uma agência inovadora, uma agência jovem. A gente tenta buscar coisas diferentes, alternativas mesmo, fugir um pouco da publicidade tradicional. Então a gente está trabalhando com mídias sociais, a gente está focando bem nisso, que eu acho que é super bacana. A gente trabalha muito com web, em geral, essa questão mesmo de fazer a empresa estar na internet. Então a gente está tentando focar mais nisso, assim, se posicionar como uma agência jovem, inovadora. E buscar também um público diferenciado. A gente tentou não se igualar às agências de lá em termos de valores, a gente tentou dar uma coisa diferente, mostrar que é um diferencial mesmo, tentar buscar um outro posicionamento lá. E a sua empresa trabalha em cima do conceito de comunicação 360 graus. Queria que você explicasse um pouco para a gente. É a questão a importância que a gente fala de fazer uma coisa homogênea, né? De trabalhar na comunicação em todos os sentidos. Porque lá, às vezes, o pessoal tem uma ideia, lá em Macaé tem mais do que aqui, por exemplo, tem que fazer um trabalho, um folder, vai direto na gráfica. Então, ele tem muito isso de não ter uma coisa homogênea. Então, fica sem identidade, não fica uma coisa uniforme. Então, a gente tentou mostrar a importância de fazer uma coisa uniforme, criar uma identidade do cliente, identidade de uma campanha, sempre fazer tudo de uma maneira que tenha a cara do cliente, porque senão fica filho sem pai. Fica uma coisa perdida, cada um faz um pedacinho e não fica legal. Conseguir pegar o trabalho inteiro. Conseguir pegar o trabalho inteiro e atender o cliente em tudo que ele precisa. Mostrar para ele que a gente está ali mais como uma assessoria. A gente tenta se colocar como uma assessoria mesmo, né, do que uma coisa específica de tentar focar num determinado segmento específico. E a gente traz o marketing também, para poder, né, amplificar mais e tal, e abranger tudo mesmo. Tudo que ele precisa, a gente está ali para fazer em relação a isso. O SESI Entrevista faz uma pausa agora, a gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouco mais e saber mais sobre comunicação, bater mais um papo com a Eveline.